Olá, vamos conversar nesta aula sobre circuitos terminais, abordando especificamente os circuitos que atendem instalações do tipo residencial. Vamos então aos nossos slides. É importante que vocês se situem que nós estamos na nossa aula 3 desse módulo, e estas prescrições elas são específicas para residências. Elas não são adequadas para qualquer outro tipo de instalação. Por que isso? Porque a nossa norma, tendo em vista que instalações residenciais têm uma certa padronização, isto é, espera-se que instalações residenciais sejam parecidas. Todas as residências vai ter em princípio quarto, vai ter sala, vai ter cozinha, vai ter uma área de serviço, vai ter banheiro. Então, em função do uso que é mais ou menos padronizado, a norma consegue fazer algumas prescrições que servem para esse tipo de ambientes, o que já não é fato em qualquer outro tipo de atividade, em instalações comerciais, institucionais, em instalações industriais. Existe uma diversidade muito grande e cada caso é um caso. Então, por isso a norma para instalações residenciais exclusivamente, ela nos dá alguns parâmetros mínimos, quer dizer, ela nos diz, em instalação residencial, no mínimo você precisa atender isso, isso e isso. E são esses itens que eu quero comentar com vocês agora. Lembrando que, para que vocês possam aprofundar esse assunto, é importante que vocês estudem a apostila sobre instalações residenciais que vocês têm no Moodle. Ela é um material que tem uma quantidade de páginas, tem lá um projeto que é feito passo a passo e que, nesse momento, vocês podem avançar até a parte de definição dos circuitos terminais. Então, isso é importante que vocês façam para terem uma boa compreensão da situação. Vamos ver, então, para ambientes residenciais, esse é o nosso foco, só ambientes residenciais, o que a nossa norma diz. Aqui nós vamos ver cargas de iluminação, tomada de uso geral, alguma coisa de tomada de uso específico e também de passagem alguma coisa sobre ar-condicionado, que é um item que, como ele tem uma carga, uma potência relevante, a gente deve sempre prestar atenção nesse equipamento. Então, a nossa 5410, ela diz o seguinte: para iluminação em residências, se aquela área, o ambiente, o cômodo, o quarto, a sala, tiver até 6 metros quadrados, vocês devem prever um ponto de 100 voltamperes no mínimo. Vejam que a norma, ela não diz o que vai ter em termos de lâmpada, que lâmpada vai ter. Ela diz que o ponto em si deve ser de pelo menos 100 voltamperes. E se por acaso o local for maior do que 6 metros quadrados, que é a grande maioria desses ambientes, vocês preveem 100 voltamperes para os primeiros 6 metros. E a cada acréscimo de 4 metros quadrados, vocês vão acrescentando 60 voltamperes. Então, esse é um critério mínimo, é um critério de previsão de carga. E a norma diz especificamente que, se isso é válido para instalação residencial, qualquer outro tipo de instalação, quer dizer, qualquer instalação não residencial, deve ser feito um projeto luminotécnico. Então, ela está nos dizendo que não precisa fazer projeto luminotécnico para instalação residencial. Não é obrigatório. Poder fazer, claro, pode-se fazer, é recomendável que se faça, mas não é obrigatório pela norma em si. E então, a norma não diz o que vai ter de iluminação. O que a norma diz é,
preveja uma potência disponível. O que vai ser colocado, se a pessoa que for morar lá, ou que for terminar a instalação, colocar uma lâmpada LED, uma lâmpada fluorescente, uma dicróica, alguma coisa desse tipo, isso é uma outra questão. Vocês devem prever uma carga, e ela diz que, no mínimo, a carga segue esse critério. Então, tem mais alguns detalhezinhos ali. Por exemplo, ela diz que, em princípio, deve ser previsto, no mínimo, um ponto de iluminação no teto. Isso em quase totalidade dos casos, e que esse ponto deve ser comandado por interruptor de parede. Em princípio, o que nós temos? Um ou mais pontos no teto, podendo ter também pontos em arandela, em parede, no caso, e sempre com um interruptor na parede. Às vezes, a arandela, o interruptor pode ser no próprio equipamento, pode acontecer. Mas existe, então, a necessidade de termos pelo menos um ponto no teto e um interruptor de parede para ligar e desligar essa iluminação. Então, isso é o que nos diz a norma sobre iluminação em ambientes residenciais. Sobre tomadas. Falando primeiro de tomada de uso geral. O que ela nos diz? Em banheiro, deve ser previsto no mínimo um ponto junto à pia ou lavatório. E a esse ponto deve ser estabelecida, computada uma carga mínima de 600 VA. Então, isso para banheiro. Para a chamada, o restante da área branca, ou seja, cozinha, copa, área de serviço, lavanderia, copa, cozinha e similares. A norma diz que deve ser previsto um ponto de tomada para cada 3,5 metros de perímetro, ou fração. Quer dizer, se tiver 4 metros de perímetro, são 2 tomadas no mínimo. Isso, então, é um critério quantitativo. E quanto à potência, a norma diz o seguinte, que todos esses itens, a área branca, banheiro, cozinha, etc., os primeiros 3 pontos no ambiente, em cada ambiente, devem ser de 600 VA. E o que passar além desses 3, você pode contar 100 VA para cada um. Então, na verdade, o que você está fazendo? Você está considerando para a cozinha, se tiver área de serviço do lado também, se tiver uma lavanderia separada, cada ambiente separadamente. Ambiente separadamente significa separou, tem parede separando, é um ambiente distinto. Então, cada um desses ambientes, os primeiros 3 pontos, 600 VA. A partir dali você pode considerar 100. E daí o que vai acontecer? Você está nessa situação permitindo que o circuito possa ser acessado, a carga possa ser ligada em qualquer uma daquelas tomadas. Você está considerando, de fato, nesse ponto, a carga total do circuito. Se o morador, a pessoa que estiver lá, está tirando 100 VA de uma e 600 ou 1000 VA de uma outra, isso é uma questão da utilização. Você tem que deixar o circuito disponível. E para isso, a norma dá esses parâmetros para a gente conseguir definir a carga. Bom, então vejam o seguinte, tem aquela observação que caso o total de pontos seja superior a 6, né, pode acontecer dependendo do tamanho, veja que o critério é o perímetro para definir a quantidade. E se for superior a 6, ela permite que os 2 primeiros sejam de 600 e os outros de 100 VA. No mínimo. Na prática, pessoal, esse mínimo, ele atualmente já pode ser considerado muito pequeno. A recomendação é que preveja uma carga maior, um pouco maior do que essa, porque nós temos, principalmente na área de cozinha, cada vez mais equipamentos sendo utilizados. Ainda de tomada de uso geral, nós vimos área branca, banheiro, cozinha e similares. Agora nos outros cômodos. Salas e dormitórios. No mínimo, um ponto com 100 VA
a cada 5 metros ou fração de perímetro. Então a norma prevê um pouco menos. Em varandas, pelo menos 1 ponto. Se a varanda for muito pequenininha, como acontece em alguns apartamentos, se ela tiver menos do que 2 metros quadrados ou profundidade menor do que 80 centímetros, deve ser previsto também um ponto de 100 volt-ampere, mas pode ser que ele não esteja na própria varanda, ele está na parede do lado de dentro da saída dessa varanda, um local próximo acessível. Mas deve sempre existir esse ponto previsto para aquele local. E outros ambientes, com circulação, por exemplo. Se ele tiver área inferior a 2,25 metros quadrados, um ponto de 100 volt-ampere. Se ele tiver entre 2,25 e 6, ele ainda prevê, no caso, um ponto. Então, até os 6 metros quadrados, ele vai chegar naquela situação básica, ele está duplicando a situação até 100 volt-amperes. Ou melhor, prevê no mínimo 100 volt-ampere. E se for acima disso, um ponto de 100 volt-ampere e depois para cada 5 metros ou fração de perímetro. É o mesmo critério, no fim das contas, de sala e dormitório, com a questão de que você considera aí a área. Em sala e dormitório você vê o perímetro diretamente. Então isso é a forma de você colocar nas tomadas de uso geral. Vimos então que para ambientes residenciais, só ambientes residenciais, a norma prevê uma carga para iluminação e está prevendo uma carga de tomadas de uso geral. E tomada de uso específico. Aí você vai ter que verificar o que existe de equipamento ou o que é previsível que seja instalado. Antes disso, só de passagem, alguns detalhes. Vocês viram que a norma, voltando ali, a norma fala sempre em volt-ampere. Na prática, pessoal, nós sempre temos que ter a potência, seja ela a potência aparente ou a potência ativa, e o fator de potência. Nós vamos sempre precisar das duas informações e, indo um pouco mais à frente, nós vamos precisar ter a informação de potência aparente, potência ativa e fator de potência. Em alguns casos, no caso de instalação predial, é menos comum, mas em instalação do tipo industrial, nós vamos precisar da reativa também. Em instalações prediais, tem várias situações maiores em que a gente vai precisar ter detalhada a potência reativa, quer dizer, expressa. Quer dizer, vocês sempre têm que ter os parâmetros para conseguir calcular qualquer uma delas imediatamente. Por isso, alguns itens de fator de potência, se você não tem ideia, porque pode acontecer que você, como no caso, você não sabe o que o morador da casa pode usar de equipamento. Mas se for, por exemplo, tomada de uso geral em cozinha, grande parte daqueles equipamentos tem motores, então você vai usar aí um fator de potência 0,8. Se for iluminação, dependendo do caso, de 0,8 a 1 atualmente. Mesmo LED, ele tem um fator de potência, parte dos LEDs que estão disponíveis no comércio tem um fator de potência de 0,8. Tem alguns com fator de potência maior, mas nem todos. Então, na dúvida, dá para usar o 0,8. Já equipamentos de aquecimento têm fator de potência unitário em princípio. Vamos falar então tomada de uso específico. Então, qualquer equipamento que precise de mais do que 10 amperes, corrente nominal, mais do que 10, ali está maior ou igual. Na verdade, a norma diz maior do que 10, não igual. Quer dizer, 1270 volt-ampere em 127 volts ou 2200 volt-ampere em 220 volts. Devem possuir um circuito exclusivo e a tomada, o ponto de derivação, não necessariamente o equipamento, mas o ponto de derivação deve estar no máximo a 1,5 metro desse equipamento. E aqui tem ainda, vocês têm aqui 3 slides com alguns exemplos de valores. São exemplos por quê? Porque a cada vez que vocês forem fazer um projeto, vocês têm que se manter atualizados daquilo que está acontecendo no mercado. Quer dizer, chuveiro, né? Que chuveiros estão sendo vendidos?
né? Se for em Curitiba, pode ser que seja 7.500 watts. Existem chuveiros de 7.500 em 220 volts. Para 127, até onde eu tenho conhecimento, não tem chuveiro individual. Eles chegam no máximo que eu tenho visto a 6.500 watts. Já uma torneira elétrica um pouquinho menor, o aquecedor tipo boiler, né, que é aquele aquecedor de acumulação, aquele tambor, ele tem resistências, então ele tem de várias potências possíveis. Teve uma época que foi bastante utilizado. De modo geral, daí ele deixou de ser utilizado porque ele consome muita energia elétrica. O pessoal prefere uma solução tipo gás, que ela é mais econômica. Aquecedor de água de passagem pode chegar a 9.000 watts, até mais do que isso. Aquecedor de ambiente varia bastante. Uma geladeira, em princípio, não é uma tomada de uso específico, mas pode ter grandes geladeiras ou freezer que ultrapassam aqueles 10 amperes. Então, daí vai ser tomada de uso específico. Aliás, uma recomendação, uma dica importante, é conveniente que geladeira e freezer vocês sempre deixem um circuito exclusivo. Por quê? Para que eles continuem funcionando mesmo que todo o restante tenha algum problema. Então, se você deixa tomada de geladeira e freezer junto com outra tomada, por exemplo, alguém vai ligar nessa outra tomada uma batedeira e dar um curto na batedeira, vai cair o disjuntor e vai ficar desligada a geladeira e o freezer junto. Em função disso, uma recomendação de bom senso, e vocês vão ver que a questão do bom senso é importante na atividade de projeto, a gente sempre tem que estar atento. Então, por bom senso, convém que geladeira e freezer tenham um circuito independente, só para eles, porque daí eles ficam independentes de problemas que possam acontecer com outros equipamentos. Então, vocês têm aí uma série de equipamentos aqui, não somente aqueles, mas alguns outros nos 2 slides seguintes, e na sequência, eu vou também apresentar para vocês algumas tabelas, talvez mais atualizadas do que essa, porque é uma série de variações, né? E vocês verificam cada tipo de situação. É claro que em Curitiba, ainda mais nos momentos atuais, que nós estamos iniciando esse nosso curso, né, Inverno Curitibano, um chuveiro abaixo de uns 4.000 watts não tem sentido, um chuveiro elétrico, porque ele não vai dar o aquecimento necessário. Agora, num outro local, um local mais quente, não teria sentido um chuveiro com potência maior do que essa. Então, isso tudo deve ser levado em conta na hora do projeto também. E com isso nós encerramos essa nossa aula e, na sequência, vamos nos voltar agora já para ambientes não residenciais, ambientes prediais propriamente ditos. Até mais.